Caros alunos de MAC 130, Cálculo Diferencial Integral 3, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde nós falaremos do cálculo de integrais triplas. Então, antes de nós começarmos, vamos olhar para esta figura aqui e vamos relembrar o significado, da integral de uma função de uma única variável, o significado geométrico e como que a gente de fato calcula essa integral. A integral, quando nós calculamos a integral de uma função de uma única variável, o que nós estamos fazendo é calculando a área abaixo do gráfico. E como que o cálculo dessa área é feito? Nós calculamos aproximando a área abaixo do gráfico pela soma de áreas de retângulos. E quando que nós vamos obter o verdadeiro valor da área abaixo do gráfico? Quando o número de retângulos tender para infinito. Quando nós tivermos, então, esta expressão, o limite do somatório de f de xi estrela, esses xi estrelas são chamados pontos amostrais, que estão dentro dos intervalos, vezes ΔX. Do mesmo modo, quando nós vamos calcular integrais duplas, a integral dupla, ela representa o que para a gente? Quando nós queremos calcular o volume do sólido que está abaixo do gráfico da função, esta curva aqui que está em azul é o gráfico da função, o volume do sólido que está abaixo do gráfico da função e limitado inferiormente por um retângulo no plano. Como que nós fazemos? Então nós dividimos este retângulo em vários retângulos menores e aí montamos esta caixa, esse paralelepípedo, cuja base é ΔA, que é ΔX vezes ΔY, e a altura é a função f calculada num ponto amostral, f de xi j estrela e yi j estrela. E o volume, então, é dado pelo limite de um somatório duplo em m e n de f de xi j estrela, yj estrela, delta A. E este limite é definido como a integral dupla da função f de x, y, dA. Só tomar um cuidado que aqui aparece a frase se o limite existir. Nós sempre temos que tomar cuidado, que nós vimos que os limites podem não existir. Então, se esse limite existir, nós definimos então esse limite como a integral dupla e geometricamente representa o volume do sólido, delimitado pelo gráfico da função superiormente e pelo retângulo inferiormente. Vale a pena ressaltar que, se a função for contínua, esse limite, tanto da função de duas variáveis como a função de uma única variável, esse limite sempre vai existir. Como então que nós vamos calcular as integrais triplas? A ideia é essencialmente a mesma. Nós vamos começar então com o conjunto B, que nós chamamos de caixa, que é o produto cartesiano de três intervalos fechados. Geometricamente é esta caixinha aqui que nós temos, ou esta caixinha, a caixinha é menor, mas esta é a caixa que representa o conjunto B. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir essa caixa em subcaixas menores, que são agora essas caixinhas que estão aqui, cujas medidas são ΔX, ΔY, as medidas da base, e a altura ΔZ. Lembrando que a nossa função agora é uma função que depende de três variáveis. Então nós vamos particionar esta caixa usando subcaixas, e todas essas subcaixas vão ter a base é delimitada por ΔX, ΔY e a altura ΔZ. Como que nós vamos então definir a integral tripla? Nós vamos formar o que nós chamamos aqui então de soma de Riemann. Aqui neste caso é uma soma tripla. Nas
nos índices L, M e N. Vamos calcular a função f em x, i, k estrela, y, i, k estrelas, z, i, j, k estrela, que são pontos amostrais, que este ponto é um ponto que nós chamamos de amostral, é um ponto qualquer que está dentro de uma subcaixa. E como nós definimos então a integral tripla? É um limite, quando L, M e N tendem a infinito, deste somatório triplo da função calculada neste ponto amostral, vezes o ΔV. O ΔV para a gente aqui nada mais é do que ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Obviamente, quando esse limite existir. Então a definição de integral tripla é exatamente a mesma da definição de integral dupla e integral de função de uma única variável. Como aqui nós temos três variáveis, nós vamos calcular um limite de um somatório triplo quando L, M e N tende para infinito. Tá? E como nós vimos nas integrais, tanto integral de uma única função de uma única variável, as integrais duplas, que calcular esse limite aqui é muito difícil. Então nós precisamos de ferramentas para calcular essa integral. Qual vai ser a nossa principal ferramenta aqui para o cálculo das integrais triplas? É o que nós chamamos, ou o que nós vimos na aula de integral dupla, o teorema de Fubini. Ele nos diz que essa integral tripla, ou seja, aquele limite de um somatório triplo, nada mais é do que o cálculo de cada uma das integrais iteradas, que nós podemos calcular primeiro em x, depois em y, depois em z. E quando nós calculamos em x, mantemos o y e o z fixados. E se nós trocarmos a ordem, calcular primeiro em y, mantemos o x e o z fixados. Se nós calcularmos em z, mantemos o x e o y fixados. Então a ideia é essencialmente a mesma técnica usada para o cálculo de integrais duplas. Então, neste caso, o que eu disse para vocês é que nós podemos inverter as ordens de integração e a integral vai ser igual ao cálculo da integral. Em qualquer ordem que nós integrarmos, nós vamos sempre encontrar, se a função for contínua, obviamente, nós vamos sempre encontrar o mesmo resultado. Então nós podemos escolher em qual variável nós vamos começar a integrar. Se nós começarmos por uma determinada variável, nós vamos manter as outras fixadas. Ok? Então, vamos fazer um exemplo. Nós queremos calcular a integral tripla da função x, y, z quadrado dv. Tá? Aqui, então, a nossa função f de x, y, z é o produto de x por y por z quadrado. E a nossa caixa B é o produto desses três intervalos fechados. Ou seja, o x está variando entre 0 e 1, o y entre menos 1 e 2, e o z varia entre 0 e 3. Podemos aqui, como eu mencionei, calcular em qualquer ordem. Aqui nós vamos solucionar calculando na ordem. Como essa integral é uma integral cuja dificuldade é a mesma em qualquer variável, nós vamos começar por x, depois y, depois z. Poderíamos calcular em qualquer ordem. Então, calculando essa integral primeiro em x, o que nós vamos obter? O y, nós vamos manter o y e o z constantes, não é? A integral do x é x quadrado sobre 2. E o x variando de 0 a 1. Então, no lugar do x nós colocamos 1 e 0 e vamos fazer a subtração. Lembrando que este produto yz quadrado vai permanecer na integral. Trocando o x por 1 e depois por 0, nós encontramos meio. E o que sobrou foi yz quadrado sobre 2. Agora vamos integrar isso em relação a y. A integral de y em relação a y é y quadrado sobre 2. Como nós temos um 2 aqui já dividindo, essa integral fica y ao quadrado sobre 4 vezes o z quadrado.
que é a nossa constante, estamos considerando como constante, e o y variando de menos 1 a 2. Substituindo o y por 2, nós vamos encontrar 2 ao quadrado, que é 4 dividido por 4, vai dar z quadrado. E depois, menos 1 ao quadrado é 1, vai dar 1 quarto. Né? Resultando, então, em 1 menos 1 quarto vezes z quadrado, nos deu 3 quartos de z quadrado. Vamos calcular essa integral agora de 0 a 3 na variável z. A integral de z quadrado é z ao cubo sobre 3. Como temos 3 vezes z quadrado, 3 vezes z ao cubo sobre 3 dá só z ao cubo. Então, essa integral vai sobrar z ao cubo sobre 4. Calculando de 0 a 3, quando z é 0, isso vai dar 0. E quando z é 3, isso vai nos dar o 27 quartos. Ok? Então, o resumo que nós fazemos, o resumo dessa aula, é que nós podemos aproveitar o que nós fizemos com as integrais duplas, que é o teorema de Fubini, e podemos integrar em qualquer ordem. Se a função for contínua, sempre vamos obter o mesmo resultado. Então por qual variável devemos começar? Aquela que nos dá o cálculo da integral mais fácil em relação às outras integrais. Como aqui nesse exemplo nós temos polinômios, isso é um polinômio em 3 variáveis, podemos começar por qualquer ordem de integração, a dificuldade é exatamente a mesma. Ok? Com isso, então, a gente encerra essa primeira aula de integrais triplas, o cálculo de integrais triplas. Obrigado aí pela atenção. Na próxima aula, nós vamos estudar quais são os tipos de regiões que nós temos quando nós trabalhamos com o R3 e calcular, então, as integrais sobre regiões mais gerais. Muito obrigado, até a próxima.